Cruzeiro. Cruzeiro? É. Caio Jorge. 10. Matheus Perereca. Não, foi, mas não pode, né? Foi mal. Não tá nada não. Será? Flamengo. Arrascaeta. Queixo. Pedro. Real Madrid. Real Madrid, Mbappé. Caroline. Caroline, Militão. Boa. Cascão. Cascão Ronaldo. Treinador. Ancelotti. Boa, caramba. Ó, Vamos ver se você acerta essa. Pampulha. Mineirão? Aí, pô. Mas tá. Botou no hard aí. Eu ia falar Agora- Lagoa. Agora deixa eu pensar. Transmissão. Casé TV. Boa, Você tá bom caralho. demais. Oi, é? aqui. É. Ô, Oi. louco. E agora, Itaquera. Taquera? Neoquímica. Time. Corinthians. Boa. Ô, Caseiro? Ah, vai.